polarização política no país foi bastante agravada na última disputa eleitoral. A presidente Dilma ganhou a eleição de outubro de 2014 com uma margem relativamente pequena de votos. A vitória foi sucedida por um clima de inconformismo dos derrotados, tanto de candidatos quanto de parte dos eleitores. De lá para cá, uma série de motivos, inclusive econômicos, levaram à instabilidade da política nacional. Conversa comigo sobre esse cenário o professor, filósofo e cientista social Robson Sávio, coordenador do NESP, o Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, Vivian. Professor, o que explica essa polarização? Nós podemos colocar na conta do processo eleitoral? Eu acho que o processo eleitoral é um fator importante, né? Mas eu acho que não é o único. Nós temos um processo que ele vem se alongando, né? E vem se alongando, eu acho que desde que você tem o Partido dos Trabalhadores à frente do governo, que assume o poder a partir de 2003. A partir dali, esse partido, de alguma forma, tentando ser fiel à expectativa de uma parcela de seus eleitores, implementa políticas sociais, políticas distributivas, né? Faz algumas mexidas em termos da organização política do país, e isso aos poucos tem incomodado alguns setores, né, da política tradicional brasileira. Mas também é importante dizer que o próprio Partido dos Trabalhadores, para manter a chamada governabilidade, também se alia com setores, né, conservadores e faz também arranjos dentro do esquema da governança política que, por outro lado, desperta, né, um misto de amor e ódio por parte de muitos brasileiros, né? É muito interessante que o PT, às vezes, ele desperta amor e ódio pelo que ele faz e pelo que ele deixa de fazer, né? Isso é muito interessante, porque quando ele, por exemplo, faz política distributiva, tem muita gente que fica irado. Quando ele deixa de fazer, é o mesmo, né? Então, é um partido que, sob o ponto de vista simbólico, para uma parcela muito grande da população, significou muitas esperanças e que, ao longo desse tempo, também, até pela questão do desgaste do próprio poder, vem passando por um processo muito complexo de desorganização e de desgaste político. Então, acho que isso é importante também, porque eu acho que nós devemos debitar isso também como que o PT, ao longo do tempo, foi entrando em esquemas que acabaram corroendo um pouco a sua imagem inicial. Uhum. Agora, esse processo que desencadeia aí um ódio, um sentimento de ódio, de intolerância, não tem a ver também com um sentimento assim moralista em relação à questão da corrupção? Não mistura aí também um desconforto de algumas camadas da sociedade em relação às políticas sociais, mas também um discurso moralista que tem a ver com a corrupção no país? Acho que são duas coisas. Uma coisa é o seguinte: nós temos uma cultura que ela é muito violenta, né? Eu sempre gosto de lembrar disso. Principalmente nossa cultura nos espaços privados, ela é marcada pela violência, todos os tipos de violência e opressão. No Brasil, ao contrário do que ensinam os nossos livros de história, não há nenhuma civilidade nas relações entre as pessoas, nas relações entre pobres e ricos, patrões e empregados, marido e mulher, questões de gênero, criança e adolescente. Isso é uma coisa importante de um substrato de uma cultura violenta e vingativa. O que eu acho que, às vezes, os processos eleitorais afloram esses sentimentos, que eles estão latentes e que, de vez em quando, como se uma janela abrisse, eles ficassem mais explicitados. E aí o que está acontecendo, eu acho que no momento atual, é um pouco disso. Ou seja, o fato de você ter um país que ele vai se democratizando, um país que determinados segmentos sociais antes invisibilizados, eles começam a aparecer na cena da sociedade. Mesmo que de forma enviesada, eles aparecem pelo consumo e não pela educação, pela cidadania, mas aparecem, eu acho que começa a surgir aí uma série de disputas. Tem uma mexida aí na pirâmide. Principalmente numa sociedade que é uma sociedade que, vamos ser sinceros, uma sociedade quase que estamental. Nós vivemos no Brasil praticamente desde a década de 50 até praticamente os anos 2000, uma sociedade que era composta mais ou menos assim. Você tinha uma classe rica, né, um conjunto de ricos muito pequeno, 3 a 5% da população, uma classe média em torno de 20% e 70% de pobres, praticamente excluídos dos direitos de cidadania.
E o problema é que as nossas classes médias, pelo menos uma parte da classe média, é uma classe média que se acostumou não com direitos de cidadania, mas com privilégios. E, às vezes, quer evocar esse direito de manter privilégios numa sociedade que precisa se democratizar. E, nesse sentido, né, é muito importante dizer que o processo democrático no Brasil, e aí nós temos que reconhecer esse papel do Partido dos Trabalhadores, esse processo de democratização ele chegou no momento de aumentar a inclusão social, mostrando a diversidade desse país, né, que é um país que não é só do Sul Maravilha, mas que tem o Nordeste, que ele tem uma grande potencialidade, que é um país que as pessoas elas podem não somente, né, pleitear um dia entrar na universidade, mas efetivamente elas podem entrar na universidade. E isso mexeu um pouco em sentimentos que estavam um pouco ofuscados em determinados segmentos. Então, acho que o processo eleitoral, ele simplesmente, um processo eleitoral um pouco mais com recrudescimento, né, numa campanha eleitoral muito mais baseada no ataque, na desqualificação do adversário do que na apresentação de propostas, esse processo é como se abrisse essa caixa de Pandora. Quer dizer, aqueles ódios, aquelas raivas, aqueles sentimentos, digamos assim, vingativos que estavam meio que latentes, eles aparecem de forma mais explícita e muito também num cenário de uma pauta midiática que retumba muito esses sentimentos e, por outro lado, também de um cenário de mídias sociais, né, nunca antes visto, né, nesse país, que faz com que vários outros segmentos comecem a participar do debate público. Uhum. Agora, é bem verdade que assim, a gente viu nas manifestações que tinha foco, né? A questão da corrupção, por exemplo, ela tinha foco, era um discurso anti-PT, anti-governo, não é? Canalizava-se esse discurso. Você não tinha outros atores que estão aí na política nacional e no governo participando sendo alvo dessas críticas, não é? E isso eu acho isso, que... O que explica isso? Olha, Por que focar no PT? Eu queria que você explicasse melhor isso. É uma análise complexa. Eu acho que ela começa desde... Na Dilma, né? Claro. Ela começa desde um problema de educação política dos cidadãos. Eu acho que um dos erros mais graves que nós tivemos no Brasil depois da redemocratização é que os partidos, PSDB e PT nos últimos anos, apostaram que simplesmente eleições diretas, regulares, seriam suficientes para manter uma democracia. Nós sabemos que eleições diretas, mídia livre, as instituições funcionando é uma parte, mas é preciso da população politizada para, inclusive, conhecer direitos, deveres e também conhecer poderes e funções. Então, você veja bem, quando as pessoas elas acham que somente o Poder Executivo Federal e um partido é responsável por toda a corrupção no Brasil, esse pensamento simplista é de uma indigência tremenda. Em parte, ele é um pensamento que ele é reforçado o tempo todo por segmentos que têm alto poder de vocalização e que usam principalmente da mídia para expor que a corrupção é como se ela tivesse a origem nesse partido e nesse governo, mas é também derivado de uma ignorância das pessoas em termos de conhecer a estrutura política de uma nação. Achar, por exemplo, que um presidente ele pode tudo, que o presidente ele é responsável pelo posto de saúde do meu município ou pelo calçamento da minha rua, ou porque o lixeiro deixou de passar nessa semana aqui na minha rua. Quer dizer, as pessoas elas não têm a mínima dimensão das esferas de poder, das responsabilidades, e elas embarcam com muita facilidade, digamos assim, no discurso que tem mais força, que ele se apresenta com mais vigor. E isso tem a ver com a educação política da cidadania. E o que nós tivemos nesses anos todos? Partidos que o tempo todo apostaram somente em eleições e esqueceram de trabalhar na perspectiva da educação política. Por isso que eu falei que um dos erros, entre outros, do Partido dos Trabalhadores foi também pensar que inclusão somente dá pela via econômica, sem pensar, por exemplo, na inclusão pela cidadania, como aconteceu em outros países que tiveram mudanças significativas de qualidade. E o PT seria um partido do qual se esperava mais. Muito mais. E isso aí mostra uma outra questão que eu acho importante, os erros do próprio Partido dos Trabalhadores. Por exemplo, além do desgaste natural de um partido no poder, as alianças que foram feitas, segmentos do próprio Partido dos Trabalhadores muito envolvidos
com setores conservadores e ligados à corrupção. O Mensalão provou isso e agora de novo na questão da Petrobras, né? Quer dizer, o PT também tem quadros políticos muito questionáveis e manteve esses quadros para se manter no poder. E um outro fator que eu acho que nesse caso é importante, uma presidenta que não pesa nenhuma acusação formal sobre a sua conduta, mas que não tem a capacidade de um diálogo político. E não adianta nós, cidadãos, pensarmos que um bom governante é um bom técnico, é um bom gerente. Isso no plano municipal, estadual... Essa ideia, inclusive, foi muito vendida, claro, né? Foi muito explorada em campanhas políticas. Claro, mas o governante ele tem que ser um político. E o que significa ser um político? Aquele que tem a capacidade de dialogar, de ouvir os setores, de compor, de construir maiorias, de construir bases sólidas. Isso é que é fundamental. E nesse sentido, desde o primeiro governo, nós temos um desgaste cada vez maior da presidenta, que não obstante não ter nada de efetivamente que possa macular sua conduta enquanto gestora, deixa muito a desejar enquanto condutora do processo político. Um fator aí nas manifestações, o discurso das pessoas, era muito usado o termo chamado, Dilma foi chamada várias vezes de mentirosa, né? E a referência era as medidas econômicas, né? Na sua opinião, qual que é o peso disso nesse caldo? Olha, em primeiro lugar, eu acho que nós temos um problema da crise das instituições e das representações políticas no Brasil. Até eu estive aqui uma outra vez, nós conversamos sobre isso a respeito da campanha eleitoral, como que os candidatos se atacavam, né, e desqualificavam o outro na frente do público na televisão. Então, quer dizer, nós temos um processo em que as instituições e quem as representa têm perdido cada vez mais o respeito das pessoas. E isso é terrível, porque não obstante as pessoas, as instituições elas devem ser fortalecidas. A presidente de uma república, ela não é simplesmente uma pessoa física, ela representa uma instituição que deve ser respeitada. Em relação a essa questão do discurso mentiroso ou não, qualquer uma pessoa que entende minimamente do cenário econômico, e nós somos um país capitalista, qualquer um de nós sabíamos que o governo tinha, digamos assim, uma limitação em tomar medidas heterodoxas num contexto de economia cada vez mais fragilizada, que ele teria que tomar medidas ortodoxas. O que significa isso? Medidas tradicionais. E essas medidas elas aconteceriam, né, com mais intensidade ou menos intensidade. Eu até acho, Vivian, que o problema maior não é o Levi, né, dando nome aos bois. O problema maior é, por exemplo, uma Cátia Abreu. Entendeu como é que é? Eu acho que o desconforto é maior, por exemplo, num certo segmento de movimentos sociais que no segundo turno votou na Dilma pensando que ela, naquele momento, teria que se agarrar aos movimentos sociais para fazer um governo de esquerda e que teve, na verdade, de tomar muitas medidas que tentaram contentar segmentos de direita. Agora, qual que é o problema? Para terminar, é que a direita, nessa situação de fragilização da instituição Presidência da República, como disse um senador do PSDB, essa direita quer ver essa instituição sangrando. Ela não está contente simplesmente em desgastar. Ela quer inviabilizar o governo. E isso é terrível, porque também perde o país. Um país paralisado 4 anos, como é que fica? Entra aí a pergunta. Eles já estão pensando em 2018? Quando o senador Aloysio Nunes, do PSDB, faz essa declaração, o que está em jogo é 2018? É a todo custo tirar o PT, né, do poder? Enfim. Nós temos dois ou três cenários. Eu acho que o cenário do impeachment é um cenário que ele é muito pouco provável, mas ele não pode ser desconsiderado. Por quê? Se nós analisarmos, por exemplo, alguns movimentos que aconteceram no mundo e na América Latina nos últimos anos, os golpes que nós tivemos na democracia não foram golpes militares. Foram golpes, ora nos parlamentos, ora no poder judiciário. Muito por acaso, esses dois segmentos aqui, eles andam caminhando bastante juntos à direita nos últimos tempos. Então eu acho que nós não podemos descartar totalmente esse cenário, que eu acho pouco provável, porque não existe nenhum elemento, digamos assim, objetivo para o impeachment, mas o impeachment, acima de tudo, é uma questão política, nem sempre é técnica. Apesar de que sempre se arruma um critério técnico para justificá-lo quando se quer fazer.
Isso é uma questão. Eliminada essa possibilidade, que eu acho muito remota, a questão é fragilizar não somente a presidenta, mas o seu partido, que nós temos que lembrar o seguinte, né? O Partido dos Trabalhadores, não obstante todos os problemas do governo do PT nos últimos anos, é um partido que, entre os demais, ainda tem um grande número, um grande contingente de eleitores fidelizados. É claro que tem muitos petistas que agora podem achar o governo da Dilma péssimo e ruim, numa campanha, né, digamos assim, de avaliação momentânea, porque essas avaliações e pesquisas são momentâneas. Mas eu tenho certeza que numa disputa lá na frente, entre um candidato do PSDB ou do DEM e um do PT, ele vai votar no PT. Eles são eleitores do PT e não da Dilma. Exatamente. Então eu acho que a questão é não somente o governo, mas ao reboque do governo também inviabilizar o Partido dos Trabalhadores. Não é por acaso que alguns candidatos das oposições têm entrado em ações, por exemplo, no Supremo, tentando inviabilizar os partidos, questionando a própria efetividade e a legalidade dos partidos. Ou seja, a situação ela é muito mais do que um governo. É uma tentativa de inviabilizar um partido que, mesmo que fragilizado simbolicamente, ele representa possibilidades de mudanças e na hora do pega para capar, o eleitor ele pensa nisso objetivamente, para, né, na verdade, você ter uma possibilidade de um outro grupo político ganhar. Se essa disputa for dentro das regras do jogo, legítimo. O problema é quando você começa a usar artimanhas e mecanismos, por exemplo, que inviabilizam a administração num país e que todos perdem muito com isso. Eu acho que isso é questionável. A propósito disso que você está falando, como é que você vê o desempenho das elites partidárias, né, nesse cenário? Tanto da oposição, né, das elites da oposição, quanto da situação. Em relação ao PT, uma dificuldade imensa de fazer uma autocrítica, uma dificuldade imensa de repensar métodos errados que foram usados durante esses últimos tempos e que tem desgastado fundamentalmente a imagem do partido e feito com que muitos petistas históricos, ao longo desse processo, foram abandonando a barca. Um partido que tem se afastado das ruas cada vez mais, da sua base. Então, o PT, se ele não fizer rapidamente uma revisão no seu modus operandi, porque hoje o PT ele se aproxima cada vez mais perigosamente de setores conservadores e de uma política tradicional, né? Ele inviabiliza a sua própria possibilidade de manutenção no poder. Agora, em relação aos partidos de oposição, de uma forma geral, nós temos visto, pelo menos no campo, que tem aí PSDB, DEM, PPS e alguns outros, um discurso que ele é totalmente, ele chega no limite de ser antidemocrático. Né? A questão de você não, o tempo todo, ficar pensando numa espécie de um terceiro turno, essa questão de aventar possibilidades de impeachment, continuar judicializando a disputa política. E o mais grave, são partidos que não apresentam uma proposta para o Brasil em termos de um programa. Hoje, quem faz a proposta das oposições em termos de programa é a mídia. Os partidos de oposição, lamentavelmente, são pautados. O que falam as lideranças de oposição? É o que foi manchete no jornal do dia anterior. Quer dizer, como você pode ter uma oposição respeitada e respeitável se ela não tem um projeto de governo, um projeto de nação? E ela fica o tempo todo a reboque de questões miúdas. E a população quer saber disso. Então eu vejo também da parte das oposições um grande desespero, apesar delas terem um aliado de primeira hora, que é o poder dos grandes meios de comunicação. Agora, a oposição de verdade que o governo hoje está sofrendo é a oposição da própria base, né? Especialmente do PMDB. Exatamente, que é um partido que nós sabemos que ele tem que ser cuidado e cuidado com muito carinho. Lula soube fazer isso, com todos os problemas. E Dilma, lamentavelmente, teve vários erros nesse processo. Quer dizer, como que ela, talvez mal aconselhada, ou pelo seu estilo um pouco meio que autoritário, ela tenta peitar várias vezes o partido, tentando fragilizar. No momento em que tem uma liderança como a presidente da Câmara, uma liderança, digamos assim, tão questionável sob o ponto de vista dos seus atos, do seu passado,
ela tenta fazer uma disputa explicitada, não somente de bastidores, mas explicitada. Não há saída. O PMDB é um fiel da balança, não há saída. E sempre foi nesses últimos anos. Né? Não há saída para quem quer que seja. Não há saída, e mais do que isso. A única possibilidade agora, eu acho que a única possibilidade viável é uma composição que eu acho que ela tem que ser dentro de parâmetros minimamente aceitáveis, principalmente por uma base dos eleitores do PT. O NESP, né, o núcleo que você comanda, levou à PUC Minas o juiz Marlon Reis, que é quem está à frente do projeto de lei de reforma política. Você acredita que a reforma política pode ser, de fato, uma resposta à crise e, enfim, ser uma forma de dar a volta a essa situação? Até agora, as tentativas foram infrutíferas, né? Eu acho que ela não é a resposta, mas ela pode ser uma das respostas. Por exemplo, em relação aos principais dilemas do sistema político brasileiro hoje, que é essa questão do financiamento privado das campanhas eleitorais, à base de todos os últimos escândalos e de fragilização das instituições, a reforma apresentada pela coalizão, ela é fundamental, porque ela trata de um outro patamar, tirando a pessoa jurídica que não é eleitor do sistema de financiamento das eleições. Desculpe, quando você se refere à coalizão, você está se referindo à CNBB, a OAB, a UNE. É esse projeto a que eu me referi. E mais de 100 entidades, inclusive alguns partidos políticos e vários... Que levantam a bandeira em favor do financiamento exclusivamente contra privado, o financiamento público de campanha. Contra o financiamento privado, empresarial, na perspectiva de que você deve ter parlamentos com a igualdade de gêneros, de que você deve aumentar os instrumentos de participação regulamentando o artigo 14, ter mais plebiscitos e referendos, criando 2 turnos nas eleições. No primeiro turno você vota num projeto, né, político, e a partir do projeto político que vota depois os candidatos. Então é uma reforma, mas que nós sabemos que ela será dificílima, porque o Congresso atual não tem o mínimo interesse de fazê-lo. E por outro lado também a gente vê essa população, essa parte da população que foi para a rua, majoritariamente uma população de classe média, sequer toca nessa questão, apesar de falar em corrupção. Que lógica tem isso? Não se toca na questão do financiamento. É uma lógica de que, na verdade, a corrupção, ela, para alguns segmentos, como nós dissemos, ela está aliada, ela está vinculada a um determinado partido que precisa de ser desgastado. Nós sabemos que no Brasil a corrupção no setor público ela é endêmica. Qualquer cidadezinha do interior aqui das nossas Minas Gerais sabe de casos e mais casos de corrupção. Né? E além da corrupção no setor público, nós temos a corrupção nas empresas. Olha aí o caso do banco HSBC agora, né? Das empreiteiras, mas também a corrupção do cotidiano, do dia a dia dos cidadãos, porque nós somos muito coniventes com tudo o que acontece, e às vezes somos atores da corrupção do cotidiano. Mas, na verdade, ao invés de discutir, né, a questão da corrupção de uma forma muito mais ampla, que tem a ver também com a cultura política nossa, é muito mais fácil, às vezes, simplificar a discussão. Mas a reforma política da coalizão democrática, ela pode ser um instrumento interessante. É bom dizer o seguinte, que essa coalizão foi a mesma que aprovou a Lei 98.040 de combate à compra de voto, que já foi responsável por caçar mais de 1.200 políticos, senadores, governadores, prefeitos e vereadores. Ainda pode chegar lá. E que também essa coalizão ela foi responsável pela Lei da Ficha Limpa, que todo mundo dizia que não seria aprovada e foi aprovada. E hoje os nossos cálculos são de que 300 mil pessoas estão impedidas de se candidatar pela Lei da Ficha Limpa. Então também não podemos preterir esse movimento. Muito bem. Bom, é um movimento que certamente tem que caminhar. É isso mesmo. Chamar as pessoas. Muitíssimo obrigado pela presença, Robson. Eu que agradeço, Vivi. Eu conversei com o cientista social, professor, filósofo Robson Sávio. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas. O nosso assunto aqui é essa crise política que o governo está vivendo, a instabilidade pela qual o país passa, o que motiva isso, que realidade é essa e que caminhos há, nós buscamos entender que caminhos há para o enfrentamento dessa crise. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.